Então, a ideia de hoje é a gente bater um papo sobre Tantra, já que a gente encontra muito material na internet falando sobre o que é Tantra, o que não é, o que pode, o que não pode. E aí pensei, ninguém melhor do que você para, além da minha visão sobre Tantra, trazer um pouco desse assunto. Então, eu gostaria que tu começasse compartilhando com a gente como que foi o teu início, como é que é a tua história no Tantra. Oi, gente! Que bom, tem um monte de gente ali dando oi. Não vou dar oi para todo mundo agora, porque senão fica que nem as minhas lives lá, que é tudo uma loucura, a gente não fala, a gente só fica conversando. A gente só fica dando oi para as pessoas. Mas eu gostei muito dessa tua ideia da live e em breve a gente vai fazer ao contrário, vamos fazer lá no meu canal, eu te entrevistando, e vai ser bem bom. Eu comecei no Tantra porque eu fui me tratar, né? A gente está bem na semana do pessoal fazendo lives aí de abusos sexuais e de violência sexual, né? E foi exatamente por isso que eu entrei no Tantra. Na verdade, eu não fui buscar o Tantra primeiro. Quando veio à tona, lá quando eu tinha 30 anos de idade, agora eu tô com 32, né? Não, eu tô com 46 agora, mas eu tinha 30 anos de idade e aí veio à tona os abusos que eu sofri na infância e eu não tinha... A gente tem um aspecto, o ser humano tem um aspecto muito interessante, que é de esconder as coisas de si mesmo para que ele consiga viver a vida, para que ele consiga dar os passos em frente. E eu tinha apagado de mim esse processo. E aí o que aconteceu? Veio à tona quando eu estava com 30 anos, assim, 30, 31, alguma coisa assim. E eu fui procurar primeiro um terapeuta sexual. E o terapeuta sexual me olhou e disse o seguinte, me olhou, conversou um monte comigo, mas em determinado momento ele me olhou e disse o seguinte, olha, o que vai te fazer bem é o Tantra. E eu disse, o que é isso? Há 16 anos atrás, né? O que é Tantra? Que negócio é? Porque não tinha internet do jeito que tem hoje, que aí aparece, chuta uma moita, parece um tântrico, né? Não tinha isso, era tudo com ainda papelzinho, né? Ele escreveu no papelzinho o telefone da minha mestra da época, a Deva Eva, ela era argentina, ela já desencarnou, mas me passou um telefone de uma louca lá e disse, vai pro Tantra que vai te ajudar muito. Aí eu tive que ir lá conhecer ela, fiz algumas sessões de atendimento, achei espetacular a forma dela atender e aí incorporei parte do jeito de atender dela nas minhas terapias, né? Porque ela me deixava muito à vontade para falar do que eu estava passando, ela me deixava muito livre para expressar tudo que eu tinha dentro de mim, né? O que já naquela época, hoje em dia ainda tem os terapeutas assim, mas já naquela época tinha terapeutas que não deixavam a gente falar, eles falavam mais que a gente, né? E então ela me deixava falar, me deixava chorar, me deixava espernear, me deixava tudo que é coisa e sempre dava umas perguntas básicas para me aprofundar mais ainda. É louca, louca. Né? E aí eu decidi um dia que eu ia fazer o curso com ela e comecei a fazer o curso. Naquela época o curso não era um fim de semana, era 1 ano e meio de curso, né? Era 1 ano e meio de curso e fui estudando o Tantra profundamente, fui me chocando muitas vezes com várias coisas do Tantra, né? Hoje em dia o Tantra está olhando muito só a sexualidade, mas o Tantra, o que eu aprendi naquela época e venho trazendo na minha vida, ele é um modo de viver, ele é uma forma de viver. Se você não coloca na vida numa forma de procedimento para a vida, ele não tem função, né? As ferramentas do Tantra, e aí, massagem tântrica, reflexologia tântrica, as meditações, maituna terapêutico, as vivências, né? Tudo isso é só ferramenta do Tantra. O Tantra em si é uma filosofia, um movimento de vida. Ele é um movimento fora da sociedade, para que aquelas pessoas que se encaixam nele, né? Ele é um movimento, como é que eu vou dizer, marginal, fica à margem da sociedade, né? Para que as pessoas que se adequarem a ele comecem a seguir algo, comecem a seguir esse padrão libertário, é um padrão matriarcal. O Tantra não é patriarcal, ele é matriarcal, né? E ele auxilia a pessoa a se encontrar em primeiro lugar, né?
As ferramentas são maravilhosas, as ferramentas do Tantra, mas não são o Tantra em si, são só ferramentas, né? É a mesma coisa que eu vou fazer uma parede aqui agora de madeira, e eu tenho a madeira, tenho o martelo e tenho a ação de pregar essa madeira para juntar todas as coisinhas, né, para virar uma parede. Isso ainda é uma parede, mas quem dá a ação, quem faz o movimento, tem que ser uma pessoa que estudou para como é que faz uma parede, que saiba pregar, que saiba, né, que saiba pelo menos fazer uma parede para que não fique caindo a parede depois, ou fique toda estranha, toda torta. Então, sim, o Tantra é onde se segue um caminho de algum mestre. E eu comecei com a minha mestra lá, né? E hoje em dia eu já não procedo exatamente dentro do Tantra, porque eu enveredei diretamente para a sexualidade, porque eu vi que eu posso ajudar muito diretamente na sexualidade. Por isso que a gente tem a reeducação sexual, né? E a terapia de sentir, que são... a terapia de sentir não é só para a sexualidade, mas é o desenvolvimento do ser como um todo. E a reeducação sexual é exatamente para a sexualidade. O Tantra tem participação nisso? Claro que tem, porque ele me formou, né? Ele foi me transformando. Mas eu não posso dizer que o Tantra é o caminho da sexualidade. A diferença do Tantra para outras terapias é que o Tantra não tem problema em tratar a sexualidade. Só que a gente está no Brasil, que é terra do carnaval, né? E aí o pessoal pegou tudo como sendo sexualidade. Então o Tantra tem a ver com sexualidade. Já que ele não tem medo de sexualidade, o Tantra, né? A própria filosofia tântrica trabalha do corpo para o espírito e não do espírito para o corpo, como outras terapias, e todas estão certas, não estou falando mal de ninguém, né? O Tantra vem nos dizer que a gente tem que mudar a nossa vida num todo, e não só na sexualidade. E se eu firmasse no Tantra só para a sexualidade, eu estaria, ao meu ver, dentro do meu coração, deturpando o processo que eu aprendi, deturpando o processo tântrico, né? Se a pessoa não se transformar num todo, não adianta. Se a pessoa não mudar coisinhas da vida dela, para que ela melhore, não adianta. Não é só saber gozar, que nem a gente vê por aí, não é só sentir o corpo, tudo isso é maravilhoso, saber gozar, sentir o corpo, essas coisas, tudo maravilhoso. Mas é um pouquinho mais profundo. A gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Se a gente quer viver o Tantra, tem que colocar ele no nosso dia a dia, não só nas ferramentas dele. Não sei se valeu. Era isso? Valeu. E eu achei interessante que tu falou Tu passou 1 ano e meio estudando, né? E aí a gente tá vendo que tem muitos cursos de finais de semana e agora tá até na moda os cursos online de Tantra. A gente consegue curso online. Esses dias eu me choquei que eu vi uma propaganda de formação de Tantra por R$ 49,90 online. Eu falei, nossa, a que ponto chegamos nessa questão de marketing digital para vender o infoproduto, né? E dentro disso, por que tu sente que o Tantra está sendo resumido na massagem tântrica? Falou, né? São várias ferramentas, são vários movimentos, mas não adianta, tanto os terapeutas tântricos quanto os leigos que não entendem, basicamente estão resumindo o Tantra em massagem tântrica e acham que é só isso. O que tu percebe desse movimento? A massagem tântrica é maravilhosa, né? Tanto que tu trabalha com isso e tu é uma das profissionais que eu mais indico assim para trabalhar com isso. Tu, a Carola de Erechim, né? Porque vocês transformaram a própria vida e isso se dá lá na massagem depois. Quando você toca alguém, você muda a vida da pessoa. Só que a massagem tântrica, como tu tá nos explicando aí também, não é o Tantra. Mas a massagem tântrica teve um sucesso enorme porque eu acompanhei há uns 10, 12 anos atrás a chegada da massagem tântrica na mídia, né? Acompanhei isso. Como a internet hoje está difundindo muito as informações e trazendo muita coisa, a massagem tântrica ganhou força por quê? Porque ela foi a primeira a começar a falar de Tantra. Foi o grupo que fazia massagem tântrica para tratar a sexualidade das pessoas, né? Que teve que romper barreiras. Eu mesmo tive que romper barreiras nos lugares que eu estava na época, porque eu mesmo não estava resolvido. Então, quando a gente tem que romper barreiras,
a gente está também rompendo as nossas internas, né? Nesse processo todo. Mas na época falava um monte de bobagem a respeito da massagem tântrica, que era putaria, que vai para dentro da sala, e aí vai ter uns 4, 5 transando ao mesmo tempo, e aí vai botar uns como é que eu já ouvi? Vai botar uns caninhos dentro da pessoa, e vai inflar a pessoa, já ouvi isso, né? E tem gente que vai botar umas penas nos ouvidos e vai, sei lá, ouvi cada coisa já, e ouço até hoje que se eu for falar tudo aqui vai outra live só para fazer os pejorativos dessa massagem. Mas o pessoal da massagem tântrica teve que enfrentar muita coisa, né? A gente tem muitos grupos hoje que estão focados na massagem tântrica que são antigos, que eles começaram antes dessa moda toda. E eles tiveram que enfrentar muita coisa, eles passaram por dificuldades profundas, assim, né? Porque a massagem tântrica toca em tudo, inclusive nos genitais, né? Por tocar inclusive nos genitais, numa sociedade que não está resolvida com a sua sexualidade, é óbvio que ia dar tumulto, né? Ia dar tumulto. Porque o grande, ainda falo bobagem, disse a Carol ali. O grande ponto é a sociedade ainda olha o sexo como sendo uma coisa errada. O sexo sendo uma coisa errada, é óbvio que tudo que levar para a pessoa sentir a sua sexualidade vai dar choque. Então, a massagem tântrica, os grupos de massagem tântrica vêm trabalhando na mídia, vêm trabalhando com seus pacientes, vêm trabalhando coisas a fazer com que isso se desmistifique aos poucos. Só que a gente já chegou num novo tempo. Um novo tempo em que o Tantra está mais aberto ainda, né? E tem um pessoal que está chegando agora que está tentando reduzir o Tantra para massagem só, mas não sabe a luta que foi para quem começou lá, né? E a luta que é até hoje. Até hoje é essa luta, assim. Cada coisa que a gente traz. Vou te dar um exemplo. A massagem tântrica, antigamente falava assim, se você vai fazer massagem tântrica, é obrigatório você ficar sem roupa. Eu comecei a questionar isso na época. Por quê? Porque se o Tantra é libertário, é óbvio que a pessoa tirar a roupa e se enfrentar ali vai ser um movimento para o ego dela e vai ajudar ela em algum setor. Mas se nós pudermos ir com mais tranquilidade e falar, você vai ficar vestida do jeito que você se sentir, né? Do jeito que você se sentir melhor, a pessoa, e isso a gente está vendo há muitos anos, tem melhores resultados do que o fazer uma obrigação. Sempre que a gente pegar qualquer coisa que traga sensações e amplie a sexualidade da pessoa e botar uma obrigação em cima, o emocional dela vai remeter às prisões lá do passado, seja do passado aqui dessa encarnação ou de outras encarnações. Então, a nossa ideia sempre é deixar a pessoa muito livre. É sempre a pessoa que está na nossa sala que decide o que vai fazer, principalmente mulheres, né? As mulheres passaram por coisas terríveis na nossa sociedade há muitos séculos e continuam passando ainda, né? Tem mulher bonita que não consegue sair na rua, que sempre tem alguém olhando, pelando ela com os olhos, né? Deve ser uma coisa muito, muito pesada para as mulheres esse processo. Tem mulher que já se acostumou. Mas hoje isso é bem leve perto do que as mulheres já passaram. Então, dentro de uma sala de terapia, a gente precisa deixar, principalmente as mulheres, muito à vontade, para que elas possam achar o seu caminho, né? É isso aí. E a massagem está muito difundida, porque foi a primeira ferramenta que quebrou preconceitos lá atrás. Expliquei direito? Sim. Como tu teve aula com uma prof que, nossa, ela teve as aulas direto lá nos templos indianos, né? Ela foi direto lá. Ela fez todo o processo. Aí o Gui pergunta aqui, como vocês veem a questão de não existir massagem tântrica no berço do Tantra? Isso procede? O que você sabe sobre isso? Boa pergunta, Gui. Maravilhosa pergunta. Sabe por quê? Porque no Tantra não existe massagem tântrica. No Tantra não existe reflexologia tântrica. No Tantra não existe Maituna terapêutico. Por que não existe? Porque lá no berço era só o Tantra. Lá eles não precisavam difundir uma ferramenta. A própria filosofia de vida ia fazendo com que eles fossem se transformando. E aí, se tivesse massagem no meio, se tivesse vivência, se tivesse o que fosse, era tudo Tantra. Depois é que foi separado principalmente, igual pizza de Guilherme, depois de um tempo, quando modernizaram o processo do Tantra e trouxeram para o Brasil,
né? Aqui no Brasil é que começaram a ter que separar as ferramentas para explicar cada uma das coisas, porque foi muita reação contrária nos Estados Unidos, muita reação, isso eu digo, a gente está em 2020, isso eu digo em 1990 já estava aparecendo o Tantra e tiveram que dividir ele para mostrar o que era. Ah não, o Tantra é essa massagem aqui, o Tantra é essa vivência, meditações são do Tantra, mas lá no berço não é assim, lá não é separado dessa forma. Se vive tudo isso lá no berço, e quem trabalha quem vive o Tantra lá não trabalha com Tantra, quem vive o Tantra lá, hoje em dia é claro que se tu for para lá, tu consegue em uma semana virar tântrica, né? É só pagar bem, hoje em dia, né? Mas antigamente não, quem vive o Tantra vai desfazendo todas as suas travas, os seus preconceitos, vai desfazendo as suas dificuldades. Então não tinha separado por ferramenta lá. As ferramentas foram aqui no Brasil e nos Estados Unidos que começaram a ser difundidas para que as coisas pudessem ser feitas aos poucos. Por exemplo, lá nos templos, se o pessoal botar no Google depois, templo tântrico, vai ver aquelas paredes cheias de gente transando. Né? As estátuas de gente transando, e transa com um cavalo, e transa 4 pessoas, e transa mais uma pessoa. Tudo aquilo... Tudo aquilo nada mais era do que o primeiro processo tântrico, que era fazer com que o ser erótico colocasse tudo para fora, né, para que ele pudesse ser íntegro e não cheio de preconceito. A Índia é um dos lugares mais duais que tem nesse planeta. Para mim é um portal da dualidade lá na Índia. Tem lugares incríveis e tem lugares extremamente pobres e preconceituosos. Né? Por quê? Porque isso tudo faz parte do ser humano. E lá é o portal desse processo. Ainda tem Nepal e tem mais outros lugares, né? Que tem isso aí. Mas não tem ferramentas específicas lá. Lá tu tá passando na rua, tem alguém recebendo a massagem na rua, porque é normal. Né? Conforme o bairro. Né? Porque é normal. Então, essa normalidade não tem no Brasil ainda. Essa normalidade não tem nos Estados Unidos ainda. A não ser que se criem comunidades para que aquilo fique normal, andar pelado na rua, tem grupos nudistas, né? Essas coisas assim. E tudo isso são só vertentezinhas, né? Que foram difundidas com toda a força para o Tantra ir entrando. É como se fosse uma agulhinha que está entrando devagarinho para que as coisas fossem se abrindo. Mas depois de um tempo que a pessoa está nas ferramentas do Tantra, se ela realmente for tocada pelo Tantra, ela não dá mais ênfase, né? Ela não dá mais ênfase para essas ferramentas, ela dá ênfase para a mudança de vida, para a reforma íntima no final das contas. Isso? Isso. E aí, então, eu percebo que com essa facilidade de informação, isso ativa muito o mental das pessoas. A imaginação do que é, do que não é. E aí, muitas pessoas chegam no consultório e a gente sabe que o Tantra acredita justamente na experiência. É o viver, é o sentir, é a experiência que vai transformar o ser. Então, eu pego alguns casos em consultório que as pessoas chegam com aquela expectativa toda da dita da massagem tântrica, porque eu quero, aí a gente faz todo o processo de conversa, a pessoa se abre até ali e diz, eu quero fazer massagem tântrica, e deita na maca para receber o atendimento. Só que quando você vai tocar, você percebe que ela está toda protegida, cheia de julgamento, medo e pudor sobre a dita da massagem tântrica. Então, da forma que tu procede, como tu sente, já que você conversou com a pessoa e a pessoa declarou que queria, você toca-lhe ficha na massagem tântrica, mesmo percebendo que a pessoa está bloqueada, ou você respeita a energia da pessoa, talvez no término do atendimento ela vai estar frustrada, porque tu não correspondeu ao que ela imaginou, mas daí tu começa a tratar terapeuticamente isso. Não sei se eu fui clara na pergunta. Você faz o que ela pediu ou você faz a leitura da energia dela e vai construindo esse processo terapêutico? Lá no meu início era assim, pediu, eu vou fazer. A pessoa veio para massagem tântrica, que ela pediu isso, ela declarou que ela quer exatamente isso, eu fazia.
Só que depois de um tempo eu fui percebendo que corpo que a pessoa ganhou. O que eu quero dizer com isso? Se ela ganhou um corpo de mulher, ela tem, o caminho tem que ser de muita atenção, porque a mulher traz uma carga de invasão diária, como eu já falei agora há pouco aqui. Ela traz uma carga de invasão diária. Então a gente tem que cuidar como nós faremos isso. E tem que estar sempre observando a mulher para ver se ela realmente está pronta. Quantas vezes eu já falei para a pessoa que e eu sempre falo, que ela pode escolher o que ela quer, né? Se ela quer reflexologia, se ela quer ficar vestida, se ela quer ficar meio vestida, se ela quer, sei lá, ficar pelada. E mesmo aquelas que ficaram totalmente nuas, mostraram algumas travas algumas vezes. E eu tenho que estar atento para essas travas. Em mulher eu fico muito atento para essas travas, né? Por quê? Porque essas travas, elas estão mostrando algo. O corpo da gente está sempre mostrando alguma coisa. Então, se tem uma trava ali, tem que ser com muito cuidado. Então, eu vou sempre com muito cuidado, e eu sei que tu também vai, com muito cuidado para esse processo. Quando eu atendo homens, aí já é outro caminho. Por quê? Porque os homens, eles estão numa cultura em que eles estão acostumados a invadir. Invadir com o seu olhar, invadir com a sua palavra, eles têm que ir lá e fazer. Tem homens que estão se reprimindo muito porque não sabem mais o que fazer com isso, eles já não querem mais invadir, mas ali dentro é cultural, né, essa invasão. Então, homens, quando me pedem a massagem tântrica, eu vou sem prestar atenção nas travas. Porque elas vão aparecer de qualquer forma, né? Elas vão aparecer de qualquer forma, mas eles vão lidar de outra forma com isso. Não de uma forma melhor ou pior que as mulheres, mas, ao meu ver, as mulheres precisam desse cuidado. E eu digo o seguinte... a gente tem muitas mulheres tântricas. Tântricas, quando eu digo mulheres tântricas, não é que fizeram o cursinho de fim de semana, é que nem tu, que vem sempre se trabalhando, que nem a Carol Nehaus vem sempre se trabalhando, a Carla Schmidt está sempre se trabalhando, mas algumas aí de outros grupos que estão sempre se trabalhando para melhorar, né? Eu acho que toda mulher que fosse iniciar na massagem tântrica deveria ir com outra mulher. Ela não deveria ir com um homem. Se ela precisa tratar a sexualidade propriamente dita, ela pode ir na reeducação sexual com o Luciano, por exemplo. Né? Mas, se ela quer conhecer o Tantra e a massagem tântrica, ela devia fazer com energia ressonante, feminino com feminino, para que depois ela fosse para conhecer o masculino desse processo. Porque as mulheres têm essa sensibilidade. Eu também tenho essa sensibilidade, mas eu ainda tenho o meu padrão interno, muitas vezes subconsciente, né? De procedimento que pode causar alguma coisa na mulher. Então eu tenho muito cuidado quando eu vou tratar. Muitas vezes a pessoa vem para massagem tântrica e acaba fazendo um reiki. Muitas vezes ela vem para massagem tântrica e a gente passa a sessão toda conversando sobre a vida dela, sobre os processos que ela pode começar a mudar, né? Porque é o meu procedimento. Quando a pessoa vem para reeducação sexual, que aí é outro caminho, ela vem tratar sexualidade especificamente. Mesmo assim, eu faço todo um processo de perguntas sobre a vida dela, sobre o pai, sobre a mãe, sobre se ela passou por abusos, o que aconteceu, para depois a gente ver qual é a ferramenta que pode ser usada. Então eu sempre tenho muito esse cuidado com mulher. Homem, eu não vou para invadir, mas eu sei que o sentimento do homem sempre vai ser de colocar para fora as coisas. E a mulher às vezes vai se reprimir porque ela vem de uma repressão muito forte cultural. É mais ou menos assim. Não sei se eu expliquei direito, mas eu procedo dessa forma. Uhum. Muito bom, show de bola. E aí então vou aproveitar e falar dos homens. Uma das coisas que eu também ouço bastante na sala de atendimento, tanto dos homens quanto das mulheres que chegam, é que normalmente as vontades sexuais dos homens são muito mais intensas do que a das mulheres. Então, ou é mulheres reclamando que os parceiros delas querem muito sexo e elas não conseguem corresponder, ou os homens reclamando que estão com esposas que não conseguem corresponder esse sentido. Claro que no primeiro momento a gente trabalha sobre padrões de fuga, que é mais fácil descarregar no sexo do que olhar mesmo para o emocional, para as suas lacunas e as suas dificuldades, mas é aquilo, é uma mulher explicando. Então eu gostaria de ouvir um homem falando sobre essa questão dos desejos sexuais, o erótico muito
ativado dentro do homem. Como que o Tantra pode lidar isso? Como que pode desenvolver esse movimento, não de abafar, porque muitas vezes eles podem pensar que é abafar a coisa. Aceitar, então, que a minha esposa... Como não ir para um extremo nem para outro? Isso aí, ao meu ver, e aí todos os anos que eu venho estudando o erótico, ao meu ver, os seres têm a mesma vontade, tá? Só que uns aprenderam a reprimir e outros aprenderam a botar para fora. Então, as mulheres, elas vêm de uma cultura em que elas não podem se tocar, elas sentem muito mais que o homem, brota os sentidos dela, né? E isso faz com que ela tente se reprimir desde criança, se reprimindo para qualquer coisa que se sinta. Depois a adolescente está pegando fogo, se reprime. Depois a mulher, mais um pouquinho, se reprime e essa repressão é muito forte. Chega o momento da repressão em que a mulher aprende a direcionar toda e qualquer libido que se apresente para outras coisas. Tem gente que é fanática em arrumar casa, tem gente que é fanática por esporte, tem gente que é fanática, sei lá, por BBB, né? Por Big Brother Brasil. Ou nos filhos, vira sua mãe, né? Tem isso também, vira sua mãe. Vira sua mãe. Tem a maioria das mulheres que são fanáticas em uma religião, claro que tem homens fanáticos, mas elas é que se fanatizam por algo, ou seja, elas buscam resolver aquela libido de alguma forma reprimindo. E os homens foram invadidos da mesma forma que eu digo energeticamente, mas não culturalmente, né? A cultura dos homens é o quê? Eles têm que ser os garanhões, eles têm que fazer acontecer. Quando eles entram em algum processo de sentimento, eles têm que ir lá e fazer sexo. Isso é cultural. Não é que o sexo venha mais forte para os homens ou mais forte para as mulheres, mas o homem foi ensinado a se sentir tesão, ele tem que ir lá e botar esse tesão para fora. É uma coisa extremamente prejudicial para os homens também, né? Então o Tantra, ele vem para equilibrar isso tudo, mostrar para as mulheres que elas podem aceitar a sua sexualidade e mostrar para os homens que nem tudo é sexual, que muitas vezes coloca tudo como sexual, né, para resolver. Às vezes está apaixonado por uma mulher e tem que levar para o sexo em quantidade e não em qualidade. Às vezes ele está se sentindo frustrado e tenta jogar tudo para o sexo. Assim como a mulher, quando a libido dela começa a se apresentar, ela tenta jogar para todas as outras coisas, né? O homem tenta pegar todas essas coisas emocionais que ele não entendeu e jogar tudo para o sexo. Ou seja, a cultura fez diferença conforme o corpo. A cultura, né? Mas a partir do momento que o homem começa a querer realmente se conhecer, cada emoção que vier, ele vai tratar a emoção, olhar para a emoção em si. E não tentar fazer com que essa emoção desapareça e ele jogue no ato sexual. Mas tem mulheres que também estão extremamente ativas sexualmente, porque elas decidiram, eu não vou mais ser do jeito que a sociedade diz que eu tenho que ser, e aí elas se masculinizam. Masculinizam não numa forma energética de homem, se masculinizam pela cultura que elas veem nos homens. Sim. E aí não estou falando de homoafetividade, eu estou falando aí elas tentam, então, o meu caminho é sexo, eu tenho que fazer sexo toda hora, eu tenho que não sei o que, tudo mental. Quando o sexo virar mental, a cultura pegou. Quando ele não está mais sentindo realmente, a cultura pegou. E aí vira tudo na mente. A pessoa bota na cabeça, eu preciso de sexo 3 vezes por semana. E se não der 3 vezes, vai dar problema, né? Fica forçando. E aí eu digo, tem homens que se forçam a fazer sexo porque eles botaram na cabeça que as mulheres vão ser infelizes se eles não fizerem. E tem mulheres que se forçam a fazer sexo para agradar os homens, para não procurar ninguém na rua. Isso é tudo cultural, tudo mental, né? E o Tantra vem dizer, calma, agora olha para você, preste atenção em você, o que você quer realmente, o que é o sentimento, o que é o desejo realmente. Porque até as escolhas estão mentais e não pelo desejo, na maioria de nós, né? Eu sempre dou o exemplo, vou dar o exemplo de novo. Se eu disser, você quer sentar numa poltrona ou quer sentar na cama? Estou fazendo uma analogia aqui de escolha. A mente, se você fizer a escolha mental, vai acontecer o seguinte: poltrona que é feita para sentar, então eu vou sentar na poltrona.
Mas e se a vontade é sentar na cama? E se a vontade é sentar no chão? Né? E se a vontade é sentar num banquinho? Ou numa árvore, sei lá, né? Então, a vontade é outra coisa. Às vezes, se nós vamos prestar atenção na vontade, não está com vontade de sentar nem na poltrona. Está com vontade de ficar em pé, às vezes. Então, a vontade é uma coisa e o nosso mental, trabalhado dentro desses padrões sociais, é outra. Expliquei direito? Explicou direito. E aí, com tudo isso que tu traz, a gente vê que não tem como resumir o Tantra exclusivamente em trabalhar sexo, orgasmo, ou tem toda uma crença que precisa ser ressignificada e transformada dentro da gente, né? Porque é bem isso. Tem mulheres que vão buscar, por não entender o Tantra, só, por favor, traz a minha vontade, já que eu preciso tanto transar, então eu devo ter algum problema, então faz com que a minha libido acorde essa vontade toda de sexo, né? E aí voltamos para isso, é tudo mental. Outra coisa que eu percebo que você faz bastante, e também acompanho algumas reações, o que tu sente, por que tu elogia tanto as mulheres? De linda, maravilhosa? E eu percebo normalmente duas respostas. Ou as que te respondem, ai, seu maravilhoso, seu tudo, ou aquelas que já colocam, gratidão, mano. O que tu percebe disso? Gratidão humana é o que mais me ofende, se tu quer saber. Gratidão humana, porque eu já sei que a pessoa não consegue receber elogio e ela tenta usar a tal irmandade para me manter longe. Por quê? Porque ela identifica o elogio como uma cantada, né? E eu elogio muito mesmo, sempre elogio alguém, todos os dias eu elogio alguém, principalmente as mulheres. Homens eu também elogio, mas principalmente as mulheres. Por que que eu vou fazer um adendo. Na verdade, não é cantada. Na mente das mulheres quer me comer. É muito reto, é muito reto. Mas, por que eu faço questão de elogiar? Porque o elogio tem que ficar algo natural. Ele tem que virar algo natural um dia. Eu elogio homens e mulheres, até o Gui ali que eu chamo de lindo de vez em quando, só que normalmente os homens não entram em crise com isso, a não ser os que são muito machão, né? Ah, o Luciano é viado, então né? Ficam esses pejorativos assim, né? Mas a minha ideia de elogiar, e é uma ideia, principalmente quando eu e tu, a gente estava junto, eu elogiava as mulheres na tua frente. Qualquer pessoa que estivesse comigo em termos de algum rótulo, eu elogiava na frente daquela pessoa, elogiava também quando não estava na frente, porque isso é o meu natural. E eu acho que o elogio tem que ficar natural para as pessoas. Tem que ficar, para que a gente vá quebrando proteções, para que a própria pessoa vá trabalhando a sua percepção do mundo, né? Para não ficar aquela coisa oculta. Eu tenho muita dificuldade com o oculto, apesar de ele me perseguir muitas vezes, eu tenho que sempre quebrar ele, né? Mas eu tenho muita dificuldade com o oculto. Qual é o oculto? Ah, irmã, que linda a sua energia. Tá achando a mulher bonita e gostosa, qual é o problema? Né? Só que as pessoas ainda veem como um problema esse processo todo. Ainda vem como falar que a outra pessoa é bonita, como vai querer me comer, como vai a cantada, essas coisas todas. E eu faço muitas vezes isso e repito com algumas exatamente para que, me elogiou, me disse que eu tô lindo, que eu sou inteligente, que eu sou incrível, mas não tentou nada mais que isso. O que eu faço com isso agora? Isso já é terapêutico. Isso já é terapêutico. E é claro que isso tem consequências para mim. Eu já teve um monte de gente que parou de falar comigo. Hoje em dia não mais, né? Mas teve gente que saiu falando pelas costas, teve gente que vai falando, porque ele tentou então me cantar, porque me chamou de linda. E vou chamar de linda um monte de gente, um monte de homem, um monte de mulher. Porque a beleza não é no externo que está se falando. Tem um monte de gente que fez o corpo e o rosto e a maquiagem. Como a mídia mandou, que eu não chamo de linda, eu não chamo todo mundo de linda. E nem de lindo. Por quê? Porque aquela pessoa é vazia. Tem pessoas que quando eu estou chamando de linda, eu não estou chamando só o externo dela de linda. Eu estou dizendo, putz, olha para ti, né? Se percebe o quanto tu é aí. E faço isso porque eu sinto no meu coração que não é só em consultório que eu atuo o tempo todo. Né? Não é uma atuação pensada naquele momento, é o meu jeito de ser.
E se o meu jeito de ser começar a ceder para os preconceitos e para as tristezas da sociedade, né, e para as maldades da sociedade, aí eu não tenho mais função para mim mesmo. Porque esse é o meu jeito. Eu já me choquei muito com esse meu jeito, sabe? Há muitos anos atrás eu me choquei algumas vezes quando as pessoas... Eu estava só elogiando por elogiar, porque, putz, que incrível, né? E sempre teve alguma coisa por trás, e como eu não estava bem seguro nisso, eu me recolhia. E aí eu ia me recolhendo, me recolhendo, me recolhendo. Hoje em dia eu não me recolho mais as pessoas que se virem com isso. Né? Querem falar, faz o que quiser e se virem com isso. E vão receber mais elogio ainda para aprender. É assim, é o meu jeito. Né? E aí entra no que você falou, né? Que quem adentra no universo do Tantra não é uma coisa que eu visto o jaleco, entro na sala de atendimento, terminou o meu horário de atendimento, eu tiro o jaleco e agora eu vou viver outra coisa, né? E isso traz muitas transformações internas, a gente ir tirando esse distanciamento de criar um papel de terapeuta e começar a viver o que realmente se prega, né? Isso eu vejo muito na base do Tantra. Falou teoria e você não vive aquilo, vai vir um tropeço no meio da caminhada. Porque eu gosto sempre de dizer que quando você adentra de verdade nessa energia, tu pode até tentar sair dela, mas ela começa a fazer parte da tua vida e te mostrando tudo. Mas ontem você falou tal coisa e hoje está fazendo outra. Por que isso, né? E tu comentou aí na tua... Tu ia falar alguma coisa? Não, só balancei a cabeça. Tu comentou na tua fala, foi ótimo, sobre quando estávamos juntos. O que tu sente que o Tantra mexeu nesse movimento do estar junto, do não estar mais junto, de estarmos trabalhando ainda juntos? Porque isso tem muitas pessoas que chegam a não acreditar. Como assim vocês continuam vivendo, trabalhando junto, vocês continuam como amigos? Porque ainda existe uma crença muito forte que para terminar o relacionamento tem que estar se odiando, né? Tem demais como isso, que... né? Eu costumo dizer assim, ó, se você quer saber se você é tântrico, observe seu sexo, se ele está claro, né? Se você está fazendo o seu sexo porque você tem vontade de fazer. Veja seu espírito, se você está condizente com o que você sente que deve fazer na vida. E veja os seus términos de ciclo. Né? Eu e tu, a partir do momento em que a gente decidiu não estar mais juntos com o rótulo que a sociedade coloca, né? Marido, mulher, esposa, essas coisas assim, cada um seguir seu rumo de uma forma diferente. Isso, para mim, foi muito tântrico, porque foi uma decisão dos dois, não precisamos nos matar, nem quebrar tudo dentro de casa, nem, sei lá, falar mal um do outro, que isso tudo eu vejo em consultório os casais fazerem, né? Vejo muito, assim. Então, a partir do momento que a gente não fez isso, a gente mostrou que a gente realmente quer um caminho tântrico para nós, para a filha, né? A gente tem uma filha junto, e ela ganha os frutos disso, porque sempre que a gente está junto os três, está tudo em harmonia. Né? Ela mora contigo, aí às vezes mora comigo e tudo certo. E isso as pessoas não percebem. Que enquanto mais as pessoas ficarem enrolando o que estão sentindo, né, alguém sempre vai sentir alguma coisa. Eu preciso dar um passo em frente, será que o outro quer ir comigo nesse passo? Será que o outro quer ir para outro passo? E se tiver uma coisa chamada respeito, ali o Tantra está. Se tiver respeito, o Tantra se fez ali. Né? Eu e tu, a gente trabalha junto, para quem não sabe, aí o pessoal que está olhando, a gente trabalha junto, a gente fala que se ama muitas vezes, né? Porque o amor não some, né? A gente tem uma filha junto, que é tudo em harmonia, e a gente consegue conversar numa boa, conversar tranquilo. Então, vejo isso como um processo tântrico. Às vezes a gente não percebe que todos somos só espíritos, né? Depois a gente ganha os rótulos aqui de mãe, pai, marido, esposa, sei lá o que, tio, tia, essas coisas assim.
E a partir do momento que o Tantra chega na nossa vida, ele diz: respeite o outro independente do rótulo que ele tiver com você. Porque aí eu estou respeitando a Carol, ser humano. E não mais a minha mulher que deveria ser assim, ou o teu marido que deveria ser assado, que deveria isso, que deveria não sei o quê. Esses deveria mentais todos, né? Que vão prejudicando as pessoas. Então, os frutos que a gente tem é maravilhoso. Eu acho isso muito tanto. E por isso que eu sempre indico, eu te indico muito, porque eu sei que tu vive o tanto, né? Principalmente nas tuas questões mais profundas, tu olha para dentro e resolve as coisas, às vezes chora, às vezes não chora, às vezes não sei o quê, e vai lá e vai resolver esse troço. E vai e faz a resolução. Isso é tântrico, né? Não tem como ser tântrico só de consultório, como tu disse agora há pouco, não tem como ser tântrico só para os outros verem, só em live, e aí depois lá na vida, lá fora, não conseguir respeitar as pessoas que estão à sua volta. E eu não estou falando só respeitar as mulheres ou os homens, respeitar o todo, né? Então é respeitar a mãe, respeitar pai. A gente vai buscar a Bíblia aqui se precisar. Né? Respeitar a mãe, respeitar pai, respeitar. Respeitar vem da palavra respiare, do latim, né? Que significa espiar de novo, ou seja, não é espiar de expiação, espiar de olhar outra vez. Então, quando a gente respeita alguém, a gente está vendo uma pessoa, a primeiro impacto que aquela pessoa traz é o primeiro impacto, porque elas têm as nossas impressões, os nossos conceitos, mas se eu respeito aquela pessoa, eu me recolho e percebo o que tem a mais nessa pessoa. E isso seria o ideal para todas as relações, as pessoas perceberem o que tem a mais. Tem um monte de relação, e agora eu vou falar, vai sumir um monte de numerozinhos ali em quem está olhando, mas tem um monte de relação que as pessoas realmente estão empurrando com a barriga, não se falam mais, estão se matando dentro de casa. Ah, mas eu sou casado há 30 anos, está mantendo o quê? Outra desculpa, por causa dos filhos. Eu, de jeito nenhum, eu ia deixar a Alexia ficar com a responsabilidade de um relacionamento que eu não queria mais, ou que tu não quisesse mais. Botar nos filhos a responsabilidade de um relacionamento que está destruído. O nosso não estava destruído, a gente só percebeu que são outros caminhos. Mas destruído, que digo nesse tumulto que as pessoas fazem no término de relacionamento, botar a responsabilidade em cima dos filhos, para mim, é crueldade. Assim como eu vejo muitas coisas que são cruéis na sociedade, que a sociedade diz que é normal. Né? Crueldade. Imagina a criança crescer, os meus pais ficaram comigo, os meus pais ficaram juntos por causa minha. E aí vê a bosta que é a vida dos pais. O que essa criança vai sentir? O que o adolescente vai sentir depois? Aí não sabe por que estão tudo revoltados. Né? Porque não respeitam nem aquela criança que está ali. Querem botar a responsabilidade em cima dela que não são delas. Pronto, já falei. Agora me acalmei, relaxei. Mas então, eu até quero fazer um adendo sobre esse movimento dessa liberdade, né? Porque o que eu percebi no nosso caso foi justamente esse... Primeiro estava tudo enrolado e depois como clareou essa questão do rótulo. O quanto nós dois nos afundamos em vários aspectos emocionais, porque o nosso espírito acredita na liberdade, o nosso espírito acredita no amor, por mais que ainda tenhamos muitas coisas para aprender nisso, só que muitas vezes nos pegamos tentando entrar no rótulo da sociedade de marido, mulher, casalzinho, e isso baixava demais a nossa energia, baixava a frequência, porque a gente tentava entrar num papel que não estava de acordo com a nossa verdade interna. E eu percebo que após a gente conversar e decidir que não, vamos sair desse rótulo, existe muito mais amor, muito mais cumplicidade, muito mais liberdade de cada um poder ser o que é, né? Eu gosto até que eu acho que foi muito merecimento, porque a gente olhou com clareza para isso e teve a oportunidade de fazer diferente. O que muitos casais não têm coragem de fazer. É porque é cultural, né? E aí o que eu percebo? Que aí tem uma armadilha por culturalmente não ser correto,
Normalmente a gente começa a criar situações até que o ódio apareça e aí eu tenho a justificativa para terminar o relacionamento. Agora então eu posso separar, já que eu tô odiando, quero arrancar os cabelos, quero matar, então eu posso separar agora. Puxa vida, né? Porque se eu amo, eu não posso. E aí a gente vê muito de apego, posse, carência, né? Se eu amo, eu não posso separar, eu tenho que continuar junto com essa pessoa, né? Estão chamando Mesmo amor vendo... Quer dizer, estão chamando outras coisas de amor, né? Justamente. Essa semana tu escreveu um texto, a gente está falando de Tantra, mas tu escreveu um texto que falava, Luciano, você é tântrico? E aí tu respondeu que não. Tu optou por trabalhar com a reeducação sexual. Terapeuticamente, teria como tu explicar um pouquinho qual é a diferença disso? No início da live tu comentou que o Tantra ainda faz parte, né? Mas qual é a diferença de um tratamento com terapia tântrica e um tratamento de reeducação sexual? A partir do momento em que eu declarar que você vai vir para uma terapia tântrica, é uma transformação inteira do ser, né? E eu não quero entrar no que muitos estão entrando por aí, que é o quê? Que é usar o Tantra para tratar a sexualidade. Que o Tantra trata a sexualidade, com as sensações, com um monte de coisa, mas ele fica deturpado no seu cerne, na sua base. O Tantra não é isso, né? A sexualidade em si. A sexualidade é maravilhosa, é sagrada, o Tantra nos ensina a sexualidade sagrada, é todo um caminho. Mas eu optei por declarar a reeducação sexual, porque é com o que eu me identifico. Eu trato muitos abusos, né? Eu trato muita gente que passou por abusos, eu trato muita gente que tem dificuldades nas suas sensações dentro da sexualidade. Eu ensino as pessoas a fazer sexo, eu ensino as pessoas como é que é a sexualidade sadia, né? Que as pessoas ainda acham que as coisas bagunçadas que elas vivem, aquilo lá é sexo, e não. O sexo é muito diferente do que elas estão se cobrando muitas vezes. Então, dentro da reeducação sexual, a pessoa já sabe, se ela veio para a reeducação sexual, ela veio fazer o quê? Reeducar a sua percepção em relação à sexualidade. Né? Então, eu não dou margens para que, não, Tantra é isso, Tantra é aquilo, Tantra é não sei o quê, Tantra... Não, é reeducação sexual que eu faço. O Tantra está contido num monte de coisa minha, inclusive na minha forma de viver, mas eu trato a sexualidade. Então, eu não quero deturpar o Tantra falando que o Tantra é tratar a sexualidade somente. A pessoa que vai para uma massagem na reeducação sexual, é claro que ela vai receber uma massagem tântrica. Mas eu não declaro a massagem tântrica, eu declaro a massagem da reeducação sexual. Quando eu digo que ela vai receber a massagem da reeducação sexual, vai ser muito parecida com a massagem tântrica. Por quê? Porque vai tratar as sensações do corpo, vai tratar as suas percepções, tudo que foi conversado antes a gente também vai levar para esse tratamento, para a pessoa ter as suas sensações. Só que na reeducação sexual, a pessoa vem para reeducar a sua sexualidade, ou seja, ela não é obrigada a fazer massagem, ela não é obrigada a fazer coisa nenhuma, a não ser conversar com o terapeuta em primeiro lugar, e depois ela decidir o que ela quer. Eu cuido muito isso. Todas as pessoas que passam, e aí tem pacientes meus aí olhando, e teus também, todas as pessoas que passam por dentro da minha sala, elas sempre escolhem o que elas vão fazer, se elas vão ficar de roupa, se elas vão ficar sem roupa, o que elas vão fazer, sempre a escolha delas. Se tem qualquer outra coisa dita ao contrário disso, é por gente que não passou dentro da minha sala. Ou aquelas pessoas que passaram dentro da sala e foram tão reprimidas que não ouviram nada que aconteceu e não sentiram nada que aconteceu. Que são poucas, né? Porque normalmente eu percebo e aí fica só na conversa. Só a gente conversar. Mas muitas pessoas, como a sexualidade é um assunto muito delicado, principalmente aqui no nosso Brasil, eu cuido muito como é que nós vamos conduzir isso. E eu preferi, se você vir para minha sala, é reeducação sexual que você vai fazer. Para não vir nem com rótulos, não, Tantra é aquilo que o outro grupo fez não sei o quê. Tantra é o que o outro terapeuta não sei o quê. Não quero saber disso, é você ver e reeducar sua sexualidade. É isso que eu faço. Não sei se expliquei direito. Porque assim fica declarado, né? Fecha a porta de muito oculto. Porque o que eu percebo? Já chegou no meu consultório, tenho certeza que já chegou no seu também, e nas conversas paralelas, que é muito aquilo. Fui fazer
um atendimento de tantra e o terapeuta abusou de mim. Eu fui fazer uma terapia para abuso e o terapeuta me deu um beijo na boca. Fui fazer terapia para me conhecer e aí, como ele explicou que era para fazer sexo, eu fiz sexo com ele e aí me senti abusada. Então, até foi um dos motivos que eu quis trazer esse assunto, né? Porque, como tu disse, tá focado na sexualidade, uma coisa que o Tantra não é. E aí, quando tu declara que tu tá falando de sexo, sim, de reeducação sexual, sim, automaticamente a pessoa vai porque quer, né? Mas falar dessas coisas. Exatamente, mas eu tenho uma dica muito legal para as pessoas aí, né? Uma dica muito legal para as pessoas não caírem em furada. Porque eu já não é só de movimentos tântricos que eu já ouvi isso, já falaram até de mim, né? Já falaram de ti, já falaram, tudo que é tântrico é falado. Mas qualquer movimento terapêutico, a pessoa tem que prestar atenção no seguinte: a frase, você só vai se curar se você fizer tal coisa, ali tem que ser observado. Né? Não existe, tem curas de diversas formas, não só dentro da sala de terapia, tem curas, o mundo está aí para nos curar. E se a pessoa declarou, se o terapeuta declarou, você só vai se curar se você fizer tal coisa, ali tem alguma coisa a ser revista. De repente o terapeuta não está se expressando direito, ou de repente o terapeuta está com má intenção, né? Então, ou sei lá. É claro que no universo de dentro de uma sala de terapia é aquele universo naquele momento. A gente nunca sabe o que está acontecendo realmente, porque muitas vezes a pessoa vai botar para fora os seus medos, seus preconceitos, suas dificuldades. Mas o interessante de qualquer terapeuta que esteja nos ouvindo aí, e nós mesmos, a gente cuidar, nunca falar essa frase. Você só vai se curar se passar pela massagem tântrica. Você só vai se curar se passar pelo Maituna. Você só vai se curar se passar pelas meditações tântricas. Não. As curas existem de diversas formas e cada pessoa tem que ser conduzida por qualquer terapeuta a sentir a si mesma em primeiro lugar e ela decidir, a pessoa decidir que caminho ela se sente melhor para as suas curas, seja lá sexuais ou não sexuais ou o que for. Penso eu assim e sempre declaro isso. Tenho mais duas perguntas que uma complementa a outra, que essa brotou agora. Fica firme. A massagem trabalha a sexualidade, trabalha o prazer, a libido, o tantra, essa energia sexual. Então não tem como ser uma coisa mecânica, não é uma técnica que tu vai ali, tipo massagem, né? Tu tem que sentir prazer no que você está fazendo. O Tantra é um trabalho, uma energia dentro do prazer para nos levar para o amor, para a gente reconhecer o auto-amor, né? Então, um terapeuta ele tem que estar entregue para o que está fazendo. Por exemplo, eu não atendo quem eu não tenho vontade de atender. Por quê? Porque se eu não estou com vontade nem de conversar com a pessoa, imagina eu atendendo a pessoa e tocando nela na massagem. Ela vai receber de mim a minha aversão naquele momento. E aí pode bater nas aversões dela, é claro que isso vai virar terapêutico em algum momento, mas não vai ser produtivo para a pessoa. Então, quem trabalha com Tantra, quem trabalha com massagem tântrica, quem trabalha com as ferramentas do Tantra, precisa lembrar que o prazer também tem que fazer parte do terapeuta. Não é, e quando a gente fala o prazer, um monte de gente que não está resolvida com o seu prazer vai pensar, não, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é putaria, não é nada disso. Prazer da mão, por exemplo, estou tocando na mão da outra pessoa, eu tenho que estar curtindo esse toque, eu tenho que estar participando desse toque, eu tenho que estar presente. Não tem como a gente estar presente sentindo um desprazer enorme. Tem? Não, né? Se eu estou segurando uma panela de pressão quente nas mãos, eu estou naquele momento sentindo a presença da dor e estou tentando largar aquela panela de qualquer jeito. Então, se eu estou vivenciando um processo, eu tenho que estar presente. Para estar presente, eu tenho que estar participando desse sentir, né? Desse prazer naquele momento ali. Então, inclusive, eu sempre aviso a maioria dos pacientes. Quando eu estiver te tocando, é óbvio que eu estou sentindo prazer ao te tocar. Óbvio, porque nós estamos numa terapia de prazer. Se fosse uma terapia de dor, é óbvio que eu ia estar te causando dor, né? Mas é uma terapia de prazer, que é nova, tem 20 e poucos anos só,
né? A própria massagem tântrica é nova. O ser humano ainda não sabe lidar com prazer, o ser humano prefere o caminho da dor muitas vezes. Então, o que a gente tem que observar é o que a pessoa sente. Se a pessoa está participando em presença naquele toque. Quando está tocando na mão, quando está tocando onde for, se a pessoa está presente junto. Porque senão ela pode estar em desprazer. Então, o terapeuta ele tem que estar presente e não pode estar sentindo desprazer ao estar tocando alguém ou conversando com alguém. Isso. Isso. E aí, em complemento, no caso, tanto para quem vai escolher o seu terapeuta, quanto os terapeutas que podem estar assistindo, ou para as pessoas que querem se tornar terapeuta. Qual é a importância desse autoestudo? Porque como tu concordou comigo, eu preciso sentir... Preciso não, mas é automático esse movimento do sentir prazer para atuar com o Tantra. E como discernir as minhas questões pessoais do movimento terapêutico? Porque também já ouvi muitas vezes das pessoas começarem a suprir suas necessidades pessoais durante o atendimento e perdendo o limiar da coisa de, calma, naquele momento eu sou terapeuta e tem alguém que pode ter muito trauma, muitas lacunas emocionais e eu estou aproveitando aquele movimento de vulnerabilidade, onde sim, a pessoa começou a sentir prazer também, e aí eu levo aquilo para o pessoal e acabo tendo um envolvimento. O que tu percebe disso? Por isso que eu sempre digo que as pessoas, quem quer trabalhar com o Tantra, precisa mudar a sua vida interna. Tem que viver as coisas que tem vontade lá fora. Se não tem alguma coisa resolvida, vai lá e resolve de algum jeito. Seja fazendo terapia, seja vivendo aquilo lá. Eu gostaria de transar com 2 mulheres. Então vai para um lugar que tem várias mulheres e transa com 2 mulheres. Sei lá, tem os lugares de swing, não tem? Tem os lugares de swing. Vai pro swing e transa com 2 mulheres. Transa com 4 homens. Transa com não sei o quê. Bota as suas vontades para fora, lá no mundo, para ver se isso é realmente uma vontade necessária ou foi curativo, para que dentro da sala de terapia você seja só terapeuta. E você ajude a pessoa a ser conduzida, e não você conduz os seus processos em cima da pessoa. Então, eu defendo muito que as pessoas que têm questões a viver, por exemplo, não precisa ser só questões sexuais. Tem gente que não resolveu suas coisas com a mãe. E aí aparece uma pessoa ali no consultório que também não resolveu com a mãe. Aí começa a falar, o paciente começa a falar, porque eu tive isso com a minha mãe eu brigava muito, nananana. E o terapeuta ali, se ele não está contido dentro do processo dele, entendendo que o processo é do outro, pois é, porque mãe é assim mesmo, né? Mãe é tudo não sei o quê, porque as mães deveriam... E aí começa os dois num debate, não vira mais terapia, vira um debate de vamos matar as mães tudo, sei lá, vamos sei lá o que inventa. Né? Então é questão de o terapeuta viver suas coisas, resolver suas coisas. Se não está resolvido no campo erótico, vai lá no mundo resolver suas coisas no campo erótico, porque a repressão não resolve coisa nenhuma. Tem que ir lá e viver e ver se serviu isso, né? Questões com pai, com mãe, resolva isso. Se não está resolvido, lembre-se que quando estiver dentro do consultório é terapeuta. E sendo terapeuta não tem que juntar com os problemas da pessoa os seus problemas. Fecha a boca naquele momento e pronto. Muitas vezes a pessoa está trazendo coisas que a gente não resolveu que vai nos ajudar. Só que a gente não está ali para ser ajudado. A gente vai usar como ajuda, porque a gente não é burro, né? Minha mãe não sei o quê. Aí, olha, ele pensa que nem minha mãe, mas não tem que tratar disso com ele, né? Então, o terapeuta tem que se manter e trazer os ensinos de cada técnica que ele tenha escolhido, trazer os ensinos para conduzir as pessoas. Tem que lembrar disso. O terapeuta não é melhor que ninguém, é ser humano, passa suas coisas, mas não é da gente pegar as nossas coisas e jogar em cima da pessoa que está ali. Às vezes eu até comento em terapia algumas coisas que eu já passei. As que eu estou passando eu nunca falo. Né? Alguns anos atrás eu passei coisa parecida, minha resolução foi assim, quem sabe a tua resolução pode ser parecida, o que tu acha disso? Né? Eu trazendo as minhas experiências para que a pessoa possa receber um auxílio nisso. Mas o que eu estou passando eu nunca falo junto ao mesmo tempo. Eu estou passando por uma coisa, a pessoa está passando coisa parecida,
Não falo de jeito nenhum, nem falo daquilo. Às vezes eu até me broto uma pergunta legal para a pessoa, mas e tal caminho não seria melhor? Quando eu faço a pergunta para a pessoa, já, olha, esse caminho também podia servir para mim, né? Então, mas eu não troco com a pessoa sobre os meus problemas naquele momento ali. É isso aí, mais ou menos. É isso? Show, isso mesmo. Então, inicialmente as minhas curiosidades foram respondidas. Se tu sentir de trazer mais algum assunto sobre o Tantra que não foi perguntado, a bola tá contigo. A gente vem, todos nós viemos de uma era em que a teoria era muito forte. A teoria ainda é muito forte, né? Mas agora a era é do sentir. Então, se alguém aí quer conhecer o Tantra mais profundamente, comece lendo sobre o Tantra. Comece lendo tudo que puder sobre o Tantra. Mas não esquecendo que o Tantra é libertário, então não tem um caminho específico. Você pode pegar um livro do Mestre Ananda, né? É maravilhoso. Pode pegar um livro do Mestre Ananda e ali ele ter toda a parte dele, que ele viveu do Tantra, o que ele estudou do Tantra, e aquilo ser maravilhoso. E tu pegar um livro de outro mestre, o Devanishock, que é um dos mestres também que tem por aí, né? E ser diferente as abordagens. E isso é Tantra. O Tantra permite com que as abordagens sejam diferentes, com que o estudo seja mais aberto e com que cada um vá achando os seus caminhos. Né? Por quê? Porque cada ser humano tem um tipo de vivência. Teve algumas experiências, tu teve algumas experiências que eu não tive, eu tive algumas que tu não teve, e assim é com cada pessoa. O Tantra nos permite ir reconhecendo e estudando conforme o que nos encaixa. Né? Peguei o livro do Mestre Ananda, peguei os vídeos dele, fui lá conversar com ele, qualquer coisa assim, e me encaixou, tudo certo. Não me encaixou, não tenho que falar mal de algum mestre. Né? Ah, porque o mestre está errado nisso. Para, não é isso. O Tantra já está ali trabalhando quando você começa a julgar. Já está me trabalhando nos meus julgamentos. Né? Se aparecer um julgamento, você tem que tratar os seus julgamentos. Não é mudar o Mestre Ananda, que já está há 40 anos, né, na coisa. Penso eu assim. Aí vou lá ler e ver os vídeos do Devanishock lá. Ah, porque é assim. Né? Tem o Jivan, né, também que é tântrico aí. Eles trazem coisas maravilhosas e não são parecidos. Cada um tem um caminho. O Jivan foi muito tempo pelo Devanishock, pelo que eu vi assim de longe, e ele traz um caminho só dele hoje, da forma dele. E tá tudo certo. Mas ia ser muita incoerência minha com a própria liberdade do Tantra falar que um tá certo, o outro tá errado, o outro não sei o quê. Eu costumo dizer assim, ó, serve esse caminho para mim ou não serve? Não serve, tudo certo. Serviu, certo também. Então, se a gente quer conhecer o Tantra, primeiro, deixa o julgamento baixar. E quem está começando no Tantra adora saber tudo, né? Quem está começando é o saber tudo no Tantra. É a resposta, não sei o quê. E o outro mestre está errado. E aquele grupo faz não sei o quê, o grupo faz... Gente, eu já passei por vários grupos de Tantra, né, nos meus estudos, né? Já fui em vários grupos de Tantra. E se vive coisas que normalmente na sociedade aí fora não se vive. E muitas coisas eu tive que me trabalhar para viver essas coisas. Outras coisas eu me encaixei na hora. Então ainda é do ser humano, não é tá certo ou tá errado. Senão a gente não vai sair da dualidade nunca. E o Tantra nos propõe sair da dualidade em algum momento da nossa história. Né? Não colocar as pessoas no melhor patamar e nem no pior patamar. Só colocar seres humanos. E seres humanos estão vivendo os seus caminhos da forma que dá, da forma que deu para se ajeitar. Ah, porque lá ganha, só pensa no dinheiro. Aqui pensa, não sei, no sexo. Aqui não... E daí? Né? E daí? Eu costumo dizer o seguinte. As pessoas vão oferecer para nós na vida de tudo. Algumas coisas cabem, outras não cabem. Eu vou no restaurante, eu não como tudo que tem lá no restaurante, por mais que eu seja gordo. Eu não como tudo que tem lá no restaurante. Né? Tem algumas comidas que eu não gosto no restaurante, mas imagina se eu fosse no restaurante e eles estão botando brócolis. Eu odeio brócolis, tá, galera? Eu odeio brócolis.
E lá no restaurante tem brócolis. Imagina se eu saio de dentro daquele restaurante dizendo, esse restaurante está errado, ele tinha que fechar, não tinha que atender ninguém, porque botaram brócolis no... Mas brócolis serve para um monte de gente gosta de brócolis. Né? Não sei porquê, mas gosta. Então essa é uma analogia, uma percepção de deixe as pessoas viverem do jeito que elas querem, para que a gente não fique julgando e se batendo e tudo que é coisa. Né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com a sexualidade, então as pessoas me falam algumas coisas apavoradas de vez em quando, vêm me contar só porque eu sou da sexualidade, que eu trabalho com a sexualidade. Lu, porque aquela vizinha fez sexo com o cara da esquina e depois fez sexo com o cara lá do posto de gasolina. ou pra mim tanto faz, né? Pra mim tanto faz. As próprias vivências sexuais, pra mim tanto faz. Tem grupos de tantra que a gente se aprofunda em que tem sexo lá, porque o próprio tantra, ele vem nos ensinar o sexo sagrado, né? E muitos grupos não faziam diferença pra mim. Muitos grupos fez mais diferença eu dar um abraço do que fazer sexo, porque pra mim é tudo tranquilo, assim, nesse processo. Né? Eu não tenho problema com isso, mas quem tem problema com a vizinha transar com o da esquina e depois do posto de gasolina, vai sair falando da vizinha, não sei o quê. Mas a vizinha tem que ver se ela transou com os dois por prazer, se for por prazer, que bom, ou se for para suprir faltas dela, ela vai ter que tratar isso, e só ser humano. Né? Só ser humano. Às vezes eu vejo as meninas brincarem lá na terapia de sentido, mas seria bom fazer sexo de tal jeito, tal não sei o quê, e eu vejo os olhares de outros que estão na volta, assim, que isso, né? Meu Deus. Então, aquela pessoa que falou de sexo, ela já se torna a pior pessoa do mundo porque falou de sexo. Isso para mim é muito, muito difícil ainda entender esse processo. Eu não consigo sentir esse processo assim. Né? Tanto que eu passei por pedofilia dos 8 aos 9 anos. O pessoal que não sabe, estou contando agora. Né? Fui abusado, foi terrível. Isso para mim não é sexualidade, é violência. Né? E hoje em dia eu trato pedófilos. Por quê? Porque eu sei que todo mundo é ser humano e cada um está fazendo suas burradas do jeito que dá. O que acontece demais, as pessoas querem escolher qual é a burrada certa. Se a Carol diz, eu tenho raivas frequentes, aí a pessoa, irmã, tu tá no caminho, né? Tu tem raiva, um dia vai passar, vai fazendo tuas meditações, Ho'oponopono, essa raiva vai passar. Aí se a Carol ou o Luciano declara, não, eu minto. Quê? Tu mente? Aí não pode. Ou seja, as pessoas ficam escolhendo, o que pode declarar e o que não pode declarar. Né? O que então, é ser mais iluminado é menos iluminado, né? Então é umas coisas assim meio difíceis assim para mim compreender no processo todo. Né? Não informar os nossos jovens o que é a sexualidade sagrada desde o início, para mim é uma coisa muito doente da nossa sociedade. Não informa os jovens o que é a sexualidade sagrada e joga eles para outros jovens que muitas vezes até já tiveram as suas iniciações deturpadas. Tem um monte de mulher que eu trato em sala de terapia que hoje em dia adultas, que quando começaram a sua vida sexual se machucaram muito, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque a nossa sociedade acha ridículo falar de sexo, a nossa sociedade acha que é putaria falar de sexo, a nossa sociedade acha que falar para um adolescente o que é a sexualidade, mostrar para ele o que é a sexualidade sagrada, é errado, é feio, é sujo, errado, feio e sujo, é o que eu estou tratando dentro dos consultórios das pessoas todas machucadas. Né? E aí tem um baita tabu disso, né? Porque daí tem... Eu tenho algumas pacientes menores de idade, que daí as mães estão levando, né? Mas o quanto tem tabu de ensinar a sexualidade para pessoas menores de idade. Só que aí é meio louco, né? Explicar sobre sexualidade para já começar uma vida saudável é errado. Agora ir lá, fazer escondido da mãe e do pai, fazer sexo com qualquer pessoa aí, se machucar, criar um monte de lacuna emocional, isso é tranquilo, isso tá show de bola, né? Então, às vezes a gente não observa, mas a sociedade tem essa dificuldade. Uma vez me perguntaram, logo, a Alexia eu acho que tinha 2 ou 3 anos de idade, numa aula lá em Videira, me perguntaram assim, Lu,
E se a Alexia começar a aflorar demais a sexualidade dela, e ela se tocar, por exemplo, na frente de visita, né? Eu respondi da seguinte forma, e vou responder e gostaria que todo mundo pensasse aí a respeito disso. Eu não vou brigar com a minha filha, porque o tema da aula era esse, tinha uma moça que tinha brigado com a filha dela, porque a filha dela se tocou de roupa na frente das visitas. E se fosse com a tua filha, Lu, se fosse com a minha filha, primeiro que eu ia dizer, amor, vai pro teu cantinho fazer isso aqui, se tu quer proceder bem profundamente, vai viver no teu cantinho tranquilo, né? Mas eu não ia nunca repreender ela, de falar que ela está errada. Por quê? Porque eu não vou adoecer a minha filha por causa que a sociedade está doente. Eu não vou deixar minha filha se adoecer por causa dos outros. E aí é que o mundo está fazendo isso demais. Deixando os seus filhos adoecerem porque não querem falar de sexualidade. Não fale de sexualidade com seus filhos e provavelmente seus filhos vão ter que aprender isso com outras pessoas que não sabem nada sobre isso. Ontem ainda eu postei um videozinho, né? As pessoas olham TV, tem gente que olha a TV 24 horas por dia, adora olhar a TV, sabe tudo da TV, sabe tudo das séries que está passando. Se a TV estragar, não sabe o que fazer com aquilo. Então é mais ou menos, a sociedade acha que informação é formação, e não é. Formação é um estudo mais profundo de como é que eu vou arrumar aquela TV, qual é a placa que está estragada na TV, o que eu tenho que organizar naquela TV. Formação, a pessoa formou para consertar a TV. E na sexualidade é a mesma coisa, as pessoas têm informação de tudo que é lado, informação, e acham que já conhecem a sexualidade. Principalmente a sexualidade sagrada, não conhecem, não sabem o que é, e ficam falando para tudo que é lado. Então, se quer conhecer mais profundamente, vai para uma formação, para uma busca profunda da própria sexualidade e do entendimento de outros núcleos. Então, penso eu assim. Tá bom? E eu vou fazer um adendo sobre o que você falou sobre os filhos. Para quem estiver assistindo, tanto pais quanto mães, em vez de ficar se preocupando se seu filho vai atingir a puberdade cedo, quando que ele vai namorar, na verdade seu filho está servindo exclusivamente. Todas as preocupações que a gente joga em cima das crianças são as nossas questões mal resolvidas. Então, se quer realmente contribuir com a saúde sexual, emocional e mental das crianças, comece a se tratar, né? Se tá com medo de vai começar a namorar, não vai, será que vão chamar minha filha de puta? Será que ela fala isso? Será que ela fala... Tá só colocando pra fora. Então comece a se tratar primeiro, né? Exatamente. Você se tratando, com certeza você vai conseguir conduzir a criança no melhor caminho, com menos crenças e com menos pudores e medos, né? As crianças estão mostrando o que os pais têm que tratar, isso é base, né? Se a criança está chorando demais, se a criança está passando dificuldade, se a criança está, sei lá o que for, os pais têm que se tratar também. Não adianta só achar que a criança tem pais que estão dando remédio para as crianças dormir, né? É um troço... Se tem alguém aí, desculpa, mas eu acho que é errado. Vai se tratar o seu sono, vai tratar a sua vida, vai harmonizar a família para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Penso eu assim. Né? Sim. Isto? Então é isso, Lu. Isso Fechamos aí. por hoje. O pessoal não tem pergunta, nada ali? Se não tem pergunta, é isso. Fechamos por hoje. Muita gratidão por esse bate-papo, foi muito gostoso. Gratidão pelos esclarecimentos. Espero que o pessoal também tenha compreendido um pouquinho mais desse universo tântrico, que não é um único caminho, né? Cada um vive o Tantra da sua forma, mas hoje a gente compartilhou a nossa visão do que a gente entende de Tantra, né? Através do que? Das nossas experiências. Semana que vem ou na outra a gente vai fazer uma live lá no meu canal para mim te fazer um monte de perguntas. Para o pessoal conhecer um pouco mais. Tá bom, okay? Então. Gratidão. Tá. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Beijo pra Alex aí. Pode deixar.